Então, pessoal, chegou a vez de falar sobre o Maio Laranja, que simboliza aí o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E quem vai explicar melhor para a gente sobre esse tema é a psicóloga Vanessa Assis. Vanessa, primeiramente, vamos explicar melhor o porquê dessa logo, né, o Maio Laranja. No dia 18 de maio, é o marco da luta contra o combate da exploração sexual de adolescentes e crianças, né? E então foi definido o Maio Laranja. E por que a cor laranja? A cor laranja, ela significa atenção. Uma atenção que não só os pais, mas que toda a sociedade deve ter em relação a essa atitude, em relação a esse fenômeno. E falando agora sobre exploração, né, abuso sexual, tanto infantil quanto adolescente, é um tema um pouco pesado, principalmente para quem é mãe. Com certeza. É um tema que gera um certo constrangimento, e esse constrangimento muitas vezes faz com que a própria vítima, ou as pessoas que percebem que isso está acontecendo, se sintam retraídas a buscar ajuda, a fazer a denúncia. Então, a gente tem que trabalhar na conscientização, no empoderamento dessas famílias e na prevenção dessas atitudes, né? Com atenção, com cuidado com as crianças, né? E com a relação sempre próxima com essas crianças, né? Quais são os cuidados, né, que esses responsáveis devem ter com essas crianças e adolescentes? Uma busca pelo aquilo que a gente chama de psicoeducação sexual, que seria uma educação sobre o corpo e uma educação sobre os possíveis perigos que podem acontecer. Porque a criança, ela é um ser indefesa. E o adulto deve ser responsável em cuidar pela essa criança e conscientizar essa criança do seu corpo, das partes do seu corpo e dos limites do seu corpo. Que pessoas estranhas não podem tocá-la, não podem, sobre determinadas tonalidades de conversas. Então, isso tudo deve ser conversado com a criança desde muito pequena. A criança, ela tem essa capacidade de perceber. E sempre estar aberto ao diálogo para a criança, sempre perguntar para a criança sobre sua rotina, sobre o que ela fez, como que foi o seu dia. São coisas que podem prevenir qualquer atitude desse gênero. Até porque a gente vê muitos casos que esses abusadores, eles estudam a rotina, né? A gente acha que já está aí por ser uma cidade pequena, né? Uma cidade do interior. Não existem casos como esse, mas a gente conversou, inclusive, no Conselho Tutelar, e lá eles por dia não recebem menos que umas 7 a mais denúncias de abuso sexual infantil e adolescente. Infelizmente, os dados que nós temos hoje é que a cada 8 minutos uma criança é abusada. São dados assustadores, e o que mais nos assusta e o que mais nós devemos ter atenção é que muitas vezes a gente acredita que essas pessoas estão fora das nossas casas, que não são pessoas próximas. E o que o contexto mostra é que normalmente são atos que acontecem com pessoas dentro da própria casa. Então, o nosso cuidado deve ser redobrado. Outra atenção muito grande que a gente deve ter é sobre as redes sociais, sobre como nós expomos nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças que estão às nossas voltas, né? Então, muito cuidado também sobre essa exposição nas redes sociais, porque a gente sabe que às vezes a gente quer compartilhar um momento, alguma atitude interessante que a criança fez em uma rede social com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas muitas vezes a gente deve repensar se isso realmente é zeloso com a criança ou não. E como que faz no caso de um adolescente, né, que tem a rede social e às vezes não quer que a mãe, ou o pai, ou o responsável esteja ciente daquilo que está acontecendo? Porque muitas das vezes esse abuso acontece também nas redes sociais. As redes sociais, infelizmente, hoje são um meio de comunicação muito importante nos dias atuais, mas também é um meio de vincular essas ações, né? Esses crimes, né, virtuais que a gente chama. E em relação aos adolescentes, os pais sempre devem estar buscando, à medida do possível, fiscalizar com quem que esses adolescentes estão conversando, o que eles estão expondo, que tipo de fotos que eles estão, se eles ficam horas, por exemplo, dentro de um quarto, se eles se trancam,
Então, essas são atitudes que os pais devem ter atenção em relação aos adolescentes. E também outra coisa, tanto no adolescente quanto na criança, são as mudanças comportamentais. Por exemplo, o adolescente ele é muito extrovertido e, de repente, ele ficou muito quieto, né? Ou a criança ela é muito extrovertida e, de repente, ela ficou muito chorona. Então, todas essas mudanças comportamentais também nos dizem de algo que aconteceu, porque ninguém muda comportamento do nada. Né? Se houve mudança de comportamento, algo está acontecendo. Então, sempre ficar atento a isso também. E muitos também não contam para os pais. Então, pessoal, é a hora que entra o psicólogo, né? Para tentar conversar com essa criança e com esse adolescente. Por não ser uma pessoa da família, né? Às vezes acontece, né? Sempre de se abrir para o psicólogo. A ajuda profissional psicológica, ela tá para esses casos, né? Às vezes pode acontecer da criança... Por N motivos dela, ela não conseguir se abrir por vergonha, por timidez, não conseguir se abrir para esse pai, para essa mãe, e quando não acontece essa abertura, eu acredito que a procura de um profissional para facilitar isso tudo é o mais indicado. E o que orientar para esses pais que, infelizmente, né, sofreu com esse abuso dessa criança, né? Porque eu devo imaginar que perdem o chão, né, ficam extremamente fora de si. Qual que é a orientação para esses responsáveis? Não omitir. Não acreditar que seja um problema apenas da família, porque a partir do momento que uma atitude dessa acontece, passa a ser um problema social, é um problema da sociedade. Denunciar, empoderar essa família, né? Saber que o que aconteceu não é de responsabilidade apenas da família, né? Mas que a sociedade se prepara também para dar um suporte para essa família que passou por isso, procurar o conselho tutelar, procurar as medidas que devem ser tomadas. Em muitos casos também as crianças acham que elas são culpadas daquilo ter acontecido, isso é verdade? Infelizmente, porque existe uma culpabilização da vítima, em muitos casos. E isso faz com que a criança se sinta culpada pelo que aconteceu e muitas vezes não consiga expressar aquilo que aconteceu e ela guarda aquele sentimento por muito tempo com ela. Tá certo. Agora, para finalizar, né, vamos orientar os pais, né, que estão nos assistindo, né, como agir tanto com essa criança e esse adolescente para prevenir, para não chegar a acontecer, porque a gente vê muitos casos de crianças, adolescentes que saem sozinhos, né, desacompanhados desses pais. Eu não sei se é a medida certa, então vamos aproveitar o espaço e deixar o recado para esses responsáveis. Então, voltando àquilo que eu já te disse, psicoeducação sempre, sexual sobre o corpo, sobre todas as partes do corpo, sobre os limites entre o corpo dela, o corpo do outro, né? Sempre tentando suprir as curiosidades que eventualmente crianças e adolescentes têm, suprir com informações, com conversa, com diálogo. Mas quando essas informações vêm assim de uma criança com uma faixa etária bem pequena, vamos supor, surge uma pergunta e aquela pergunta é meio cabeluda, como que você explica isso para uma criança? A gente sempre tenta falar a verdade. É lógico que a verdade é a partir do que a criança consegue compreender, né? É lógico que você não vai passar uma informação que aquela criança ainda não consegue assimilar, mas uma verdade a partir daquilo que ela consegue compreender. Uma forma interessante disso é usar a literatura. Hoje existem diversos livros que auxiliam, infantis, que auxiliam nessa informação, e também o lúdico, a brincadeira, né, com a criança. Então, sempre tentar esclarecer ela daquela curiosidade que você está trazendo, que ela está trazendo, de maneira lúdica, de maneira literária. Às vezes a gente não consegue fazer uma aula de biologia, né? Mas, e porque a informação que a gente tem que passar vai além do biológico, né? Tem a ver também com as questões psicológicas e emocionais dela. Então, sempre que ela perguntar, às vezes a gente realmente fica sem saber como explicar, mas tentar explicar de uma maneira lúdica, de uma maneira na linguagem da criança, né? E com o passar do tempo ela vai entendendo cada vez mais. Ou seja, antes saber a verdade dos pais é do que dos outros da rua. Isso, com certeza.